do começo da história do cristianismo no primeiro século até esse momento onde Jesus envia esta carta à igreja de Éfeso. Vocês bem sabem que quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, quem governava o Império Romano era César Augusto. Ele reinou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Depois ele é sucedido pelo seu filho adotivo, Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E a obra missionária começa a se expandir. Depois ele é sucedido por Calígula, que tem um reinado breve, de 37 a 41. Foi um homem muito perverso e foi assassinado. Depois vem Cláudio, do ano 41 ao ano 54, quando houve a grande fome no mundo, profetizada por Ágabo. E os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo então faz o levantamento de uma grande coleta para os pobres da Judéia. Cláudio é sucedido por Nero, que governa de 54 a 68. E ele foi um homem perverso, cruel, depravado, mandou matar inclusive a sua própria mãe. Foi no seu governo que Roma foi incendiada no ano 64. E foi no seu governo que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Depois da morte de Nero em 68, aliás, suicídio, em 69 até 79, governa Vespasiano. E era o governo de Vespasiano que Jerusalém cai nas mãos dos romanos no ano 70 e há a dispersão dos judeus. E nesse mesmo ano 70 é inaugurado o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. Depois assume brevemente o governo Tito Flávio, aquele general que tomou Jerusalém no ano 70. Mas em 81 até 96 governa Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela maneira tão cruel e perversa como atacou e perseguiu a igreja de Deus. É no período então de Domiciano que os apóstolos de Jesus estão mortos, e todos, com exceção de João, estão mortos pelo viés do martírio. João é pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Quando ele é deportado para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma espécie de colônia penal, a ilha de Pátimos. De certa forma, aquela era uma prisão condenatória à morte, porque o prisioneiro ficava ali em trabalhos forçados até a morte. As portas estavam todas fechadas para João, que já era um homem muito idoso nessa época. Mas quis Deus que o destino da história não estivesse nas mãos de Domiciano, porque Deus nunca abriu mão de ter as rédeas da história em suas poderosas mãos. Então aquilo que parecia ser o fim da igreja, era uma porta aberta de esperança para a igreja. E João ali em Pátimos tem uma revelação do Senhor Jesus Cristo, o Cristo glorificado, que aparece para ele de uma maneira tão linda e tão extraordinária. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, suas mãos sustentando a igreja, seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. E diz a Bíblia que João, ao ver o Cristo da glória, cai como morto aos seus pés. O Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E ali então o Senhor ordena a João escrever igrejas, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante destacar, meus amados irmãos, que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Ela era a capital da província da Ásia. A cidade de Éfeso, na época, tinha mais de 300 mil habitantes.
A cidade de Éfeso era uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque era uma cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, um templo jônico de mármore, bordejado de ouro, um colosso de construção 4 vezes maior que o Partenon. Os nichos do templo eram o principal produto a ser vendido para os turistas ou comerciantes que chegavam na cidade. Além do que, Éfeso era a sede de um ocultismo muito forte. Muita gente ligada à feitiçaria e ao ocultismo. Se não bastasse isso, Éfeso era também um dos principais centros de adoração ao imperador. E diz a Bíblia que Paulo vai para lá, na sua 3ª viagem missionária, e fica nessa cidade 3 anos. E aqui, meus amados, eu vejo um dos maiores avivamentos da história. Porque pensem comigo, uma cidade de 300 mil habitantes, chega um pregador. E esse pregador não tem os meios de comunicação que temos hoje. Não tem televisão, ele não tem rádio, ele não tem mídia social, ele não tem Bíblia impressa, ele não tem literatura, ele não tem os recursos que nós possuímos. E diz a Bíblia que em 3 anos que Paulo ficou ali, a idolatria entra em colapso, os feiticeiros se convertem, queimam os seus livros em praça pública, a palavra de Deus prevalece na cidade, e daquela igreja, outras igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Um grande avivamento espiritual. Depois que Paulo saiu de Éfeso, ele vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, fica 2 anos sendo acusado em Cesareia, e então ele opta por ser julgado em Roma. E da primeira prisão de Roma, ele escreve a sua carta aos Efésios. E é muito importante que nesta carta Paulo destaca a fé, a esperança e o amor daquela igreja. Porém, agora é passado mais uma geração. Nós estamos falando por volta do ano 96. E agora é o Senhor Jesus que manda uma carta para esta igreja. E Jesus elogia esta igreja pela sua fidelidade doutrinária, pela sua integridade moral e pela sua perseverança, apesar do sofrimento e da perseguição. Mas Jesus precisa repreender essa igreja. Tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero crer que esta carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta dirigida hoje à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a todas as igrejas representadas aqui nesta noite. Esta carta tem endereço. É o meu coração. É o seu coração. Nós não estamos lidando com um destinatário distante de nós geográfica e temporalmente. Nós estamos aqui hoje porque esta carta é para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então chama a sua atenção para alguns aspectos desta carta. Primeiramente, Jesus se apresenta a esta igreja para dar segurança a ela. Veja comigo o versículo 1. Você pode ler novamente o versículo 1 comigo? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que esta igreja, ela está segura nas mãos de Jesus. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas. E é muito importante entender isso aqui. Eu gostaria que você compreendesse a mensagem. Olha o verso 1.
capítulo 1, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Sublinha o verbo tinha. Agora volte os seus olhos, capítulo 2, verso 1. Conserva na mão direita as 7 estrelas. Eu peguei essa tampa aqui propositadamente. Essa é a tampa de uma garrafa d'água. Acho que dá para ver daí. A ideia aqui de conserva na mão direita, não é como eu tenho esta garrafa d'água. Ela está na minha mão, mas ela não está toda dentro da minha mão. A ideia de conservar é exatamente esta aqui. Eu tenho essa tampa na mão, mas ela está totalmente dentro da minha mão. A ideia que o texto quer dizer para nós é que a igreja, a liderança da igreja, ela está rigorosamente dentro da mão do Senhor Jesus Cristo. A igreja está guardada, a igreja está protegida. Ele é o dono da igreja. E aquele que está na mão dele, ninguém pode tirar da mão dele a igreja dele. Mas em segundo lugar, você vai notar no verso 2 ainda, que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando você vai para o capítulo 1, versículo 13, ele está no meio dos candeeiros, mas agora ele não só está no meio dos candeeiros, ele está andando no meio dos candeeiros. E para mim, meus irmãos, esta é uma das verdades mais sublimes da igreja, e nós jamais podemos perder isso de vista. É o Jesus presente, é o Jesus que veio antes de nós chegarmos aqui, é o Jesus que está neste ambiente, neste lugar, é o Jesus que está andando entre os candeeiros e andando para sondar, para corrigir, para exortar, para consolar, para fazer promessas. Ele está aqui. Quantas vezes nós nos reunimos, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nós não temos a percepção gloriosa da presença manifesta do Senhor Jesus. É uma reunião. Entramos desatentos, saímos descuidados, mas Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que nós viemos aqui. Mas veja você, o segundo ponto. O noivo agora, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai elogiar a igreja pelas suas virtudes. Observe comigo. A primeira coisa que Jesus elogia nesta igreja é a sua fidelidade à doutrina. Versos 2 e 3. Você pode ler o versos 2 e 3 comigo? Vamos juntos? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que o Senhor está dizendo é que esta igreja tinha permanecido fiel às Escrituras, à sã doutrina. Os anos se passaram e vocês se lembram que Jesus já tinha alertado lá no Sermão do Monte sobre o perigo dos falsos profetas, travestidos de ovelhas, mas eram lobos. Quando Paulo, saindo dessa igreja aqui de Éfeso, encontra os presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, ele alertou aqueles presbíteros de que os lobos estavam prestes e prontos a entrar na igreja para devorar as ovelhas. Esta igreja permaneceu fiel. Esta igreja sabia distinguir o que era um apóstolo de Cristo e o que era um falso apóstolo, o que trazia verdade e o que não trazia verdade. E eles rechaçaram, e eles rejeitaram os falsos apóstolos, porque eles não abriam mão da verdade da sã doutrina. E meus amados irmãos, isso é um alerta para nós, porque mais tarde, quando João é pastor de Éfeso, lá no primeiro capítulo, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele mostra a necessidade de provarmos os espíritos se de fato eles vêm de Deus. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus, nem tudo que diz que vem em nome de Deus, vem da parte de Deus.
Isso significa uma coisa: nenhuma igreja pode agradar a Jesus se ela abre mão da verdade, se ela prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir, se ela abre mão da verdade para tornar a mensagem mais palatável, mais ao gosto das pessoas, mas negligencia a verdade que não pode ser mudada, não pode ser caducada, não pode ser ressignificada, não pode ser atualizada, porque ela é eterna, a palavra de Deus que jamais passará. Então, essa igreja era uma igreja fiel à doutrina. Mas notem vocês que essa igreja, conforme o verso 2, ela não suportava e não tolerava heresia, porque o texto diz: não pode suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmos declaravam apóstolos. Preste atenção nisso. Apostolado é uma delegação exclusiva do Senhor Jesus. É Ele quem constitui o apóstolo. Nenhum ser humano pode constituir-se a si mesmo apóstolo. E aquela igreja colocava à prova isso. Aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Mas mais do que isso, irmãos, essa igreja tinha zelo moral. Olha o versículo 6 comigo. Leia o 6 em voz alta comigo. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há pouco tempo eu preguei um sermão aqui baseado em Eclesiastes 3, e às vezes nós colocamos Deus apenas pela metade. Nós achamos que Deus é apenas o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Há tempo de viver e tempo de morrer. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. Às vezes nós só olhamos para o Deus do amor, mas não olhamos para o Deus do ódio. Pois Deus ama e Deus odeia também. Deus ama o bem e odeia o mal. A igreja odiava as obras dos nicolaítas e Jesus dizia: eu também odeio. O que era a obra dos nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de hereges que perambulavam pelas igrejas, induzindo as pessoas a comerem carnes sacrificadas aos ídolos, à prostituição, à impureza, a uma vida desregrada, uma vida moralmente repreensível. E essa igreja tinha zelo pela doutrina e zelo pela ética, zelo pela verdade, zelo pela conduta, zelo pelo credo, zelo pela vida prática de santidade. A pergunta é: será que isso que Jesus está escrevendo para esta igreja é oportuno para a igreja brasileira contemporânea? Será que há igrejas hoje que têm transigido, aberto mão da verdade, pregado um outro evangelho, deixado de pregar o evangelho da cruz, para pregar um evangelho de prosperidade? Uma igreja inclusivista, que diz: venha como você está e permaneça como você quiser, ninguém vai mexer com você aqui. Será que nós estamos vivendo hoje esse período em que as exigências não são mais necessárias, porque cada um é dono da sua vida, cada um tem a sua própria verdade, e a igreja não deve interferir na vida de ninguém? Nós estamos vivendo uma época em que chamar pecado de pecado vira um escândalo. Estamos vivendo uma época em que pecado virou nome psicológico de trauma e não de pecado. Nada tem nada a ver. E esta carta que Jesus envia à igreja de Éfeso é uma carta que Jesus envia para a igreja evangélica brasileira. E eu não quero pensar no outro, quero pensar em mim. Quero pensar no meu coração. É uma carta para mim, é uma carta para você. Mas, meus amados, eu gostaria que nós pudéssemos perceber outra coisa. Era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Versículo 2: conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma colmeia industriosa. A igreja de Éfeso não era composta de crentes de braços cruzados.
E hoje a realidade brasileira, vocês sabem disso, é que na igreja 20% trabalha, 80% assiste e critica quem trabalha. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. E cada membro do corpo tem uma função. E se aquele membro não realiza aquela função, ele desassiste todo o corpo. Me permita uma ilustração muito simplória. Imagine você, eu acho que dos frutos das frutas, uma das mais belas e atraentes e perfumadas e saborosas é a manga rosa. Você já viu uma manga rosa? Já pegou uma manga rosa no pé? Você vê a manga, seus olhos veem, mas seus olhos não podem colher a manga, você precisa da mão. Mas não basta você ver e pegar a manga, você precisa da sua boca, dos seus dentes, da sua língua, do seu esôfago, do seu estômago. É preciso que haja uma coordenação de todos os membros para que esta manga que você viu, desejou, pegou, mordeu, comeu, nutra você. É uma cooperação dos membros. Não há crente sem dom espiritual. E não há nenhum crente com todos os dons espirituais. Nós somos uma unidade na diversidade que precisa ter mutualidade para que o corpo cresça saudavelmente. Então todos precisam trabalhar. E a igreja de Éfeso foi uma igreja tão operante e tão ativa e dinâmica que ela plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor. Mas ainda, Jesus elogia aquela igreja. Confira comigo, versos 2 e 3 ainda, quando ele diz assim, veja aí, tanto o teu labor como a tua perseverança. Versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Porque às vezes a pessoa passa por uma prova e esmorece. Passa por uma prova e perde a alegria. Passa por uma prova e deixa os joelhos trôpegos. Mas essa igreja está passando prova. Por que prova, irmãos? Porque ser crente em Éfeso não era fácil. Não era fácil. O apóstolo Paulo chegou a dar testemunho em 2 Coríntios capítulo 1, que ele enfrentou em Éfeso provas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Ser crente em Éfeso era ser perseguido, ali era um dos centros do culto ao imperador. O que Paulo está elogiando, o que Jesus está elogiando essa igreja, é que esta igreja, mesmo sofrendo, ela não perde a capacidade de ser fiel, de ser operosa, de ser ética e de viver dentro do padrão da sã doutrina. Agora, vejamos então, a despeito de todas essas virtudes, o que Jesus vai repreender na vida desta igreja. Leia o verso 4 comigo em voz bem alta. Vamos juntos? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Veja a conjunção adversativa aí. Porém, esse porém está contrastando os elogios que acabara de fazer e agora a reprimenda que vai dar. Tem muitas virtudes, mas tem um defeito aí que precisa ser corrigido. Porque alguém podia argumentar, bom, os nossos virtudes são tantas que a gente não precisa nem ficar prestando atenção no defeito, não é verdade? As nossas virtudes superam os nossos defeitos. Não, tem virtude, vão ser pontuadas, vão ser destacadas, vão ser elogiadas, mas tem um problema que precisa ser corrigido. Agora notem, ele não diz assim, preste atenção aqui, versículo 4, tenho porém contra ti. A postura de Jesus é de fazer uma acusação direta. Contra ti eu tenho uma coisa contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Então a grande pergunta é a seguinte. Quando é que uma igreja abandona o primeiro amor? Primeiro, quando nós substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Irmãos, aqui está um perigo grande. Porque veja você que a ortodoxia e o trabalho são coisas boas que Jesus acaba de elogiar.
Mas há um grande perigo da igreja ter tanto zelo pela sã doutrina e defender de tal maneira a sã doutrina, que defender a sã doutrina substituiu o relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E de repente a pessoa, ela entra com tanta força na apologética cristã, na defesa da fé, que ela, ao defender a verdade, ela perde a piedade. Ela se torna seca, árida. Ela põe a vida cristã num piloto automático. Ela se torna ácida, cáustica. E de repente, ela mantém o padrão de sã doutrina, ela mantém o padrão da ética cristã, ela mantém a musculatura espiritual para permanecer firme e fiel diante das pressões e perseguições da vida, mas a alegria, o prazer da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, da vida de oração, da comunhão com o Senhor, da alegria indizível e cheia de glória que o Espírito Santo produz, e já foi embora há muito tempo. E Jesus foi claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Segundo, abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. É interessante, irmãos, o zelo religioso é bom, é claro que é bom. Os fariseus, por exemplo, eram muito zelosos da sua tradição. Eles ficavam atentos aos detalhes, por exemplo, de dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças da casa. Mas negligenciava o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Nas palavras de Jesus, às vezes, se coa um mosquito e se engole um camelo. A pessoa é capaz de morrer pela tradição religiosa. É capaz de dar vida pela estrutura eclesiástica. Mas o amor por Jesus já apagou há muito tempo. Talvez a gente tenha postura teológica de Jonas. Quando Jonas foi pressionado lá no navio: quem é você, cara? Lá, eu sirvo ao Deus do céu, Criador do céu, do mar e da terra, o todo-poderoso Deus. Mas se ele é o todo-poderoso Deus, você está afrontando esse Deus? Você está desobedecendo esse Deus? Você não está levando a sério o que Deus te mandou fazer? Amados, eu sempre evoco a figura de um homem piedoso do século XIX, chamado E.M. Bounds. Se vocês não leram ainda o livro Poder através da Oração, de E.M. Bounds, eu recomendo a leitura. E esse homem disse assim: a ortodoxia é boa, a ortodoxia é a crença certa, nas doutrinas certas. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível. Nós odiamos, e a palavra é essa mesma, a heresia. Como a igreja de Éfeso odiava a obra dos nicolaítas, e Jesus: eu também odeio. Jesus odeia a heresia. Nós devemos odiá-la também. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Há crentes ortodoxos que estão áridos como um deserto, estão secos como um poste. E Jesus está dizendo: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Mas nós abandonamos o nosso primeiro amor, meus irmãos, quando nós temos a capacidade de examinar os outros e encontrar os erros nos outros, mas não temos a capacidade de examinar a nós mesmos e encontrar os erros em nós mesmos. Notem vocês que a igreja tem percepção espiritual de distinguir os falsos apóstolos, de odiar as obras dos nicolaítas. Eles estão corretos no seu diagnóstico dos problemas dos outros, mas eles não conseguem olhar para eles mesmos e perceberem que no coração deles mesmos o amor a Jesus já se apagou. Eu acho que esse problema não é apenas deles. Esse é um problema meu. Esse é um problema seu. Esse é um problema nosso.
Nós somos muito mais especialistas em enxergar o problema dos outros do que ver o nosso próprio problema. Finalmente, Jesus dá uma chance àquela igreja de um novo recomeço. Leia o verso 5 comigo, pode ler? Vamos lá, juntos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira coisa que Jesus trata aqui é: lembra-te, pois, de onde caíste. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Agora, para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual nos desviamos. Jesus não está mandando você ficar relembrando os seus pecados, remoendo os seus pecados, como alguns testemunhos, testemunhos que acontecem nas igrejas. O cara conta as mazelas, as misérias, as desgraças da vida e cavuca todos os porões da iniquidade. E lá uma meia frase: "a Jesus me libertou". Mas ele falou tanta bobagem, tanta besteira, jogou tanto lixo no ventilador, que aquilo não foi um testemunho, aquilo foi um desastre. Não é lembrar as coisas erradas que você fez, não. É lembrar de onde você estava. Volta lá, volta lá, volta lá. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Ela precisa lembrar em que situação ela caiu, de onde ela caiu, e voltar. E recomeçar tudo de novo. É a lembrança do pródigo. Levantar-me e irei ter com meu pai. E quando ele pensa na casa do pai, é uma casa que tem pão com fartura. Segunda coisa que Jesus dá a oportunidade àquela igreja, meus amados, não é só de lembrar, é de arrepender-se. Versículo 5 diz ainda: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrepende-te. Eu acho que todos vocês sabem que a palavra arrependimento, ela tem 3 aspectos. Ela é razão, ela é emoção, ela é vontade. É um ciclo que precisa se fechar. Eu reconheço que eu errei, eu tenho tristeza pelo meu erro e eu tomo a atitude de voltar ao ponto inicial. Sem isso, o ciclo não fecha. E sem fechar o ciclo é remorso, não é arrependimento. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele reconheceu o erro, ele ficou triste por causa do erro, mas ele não fechou o ciclo com a volta para Jesus e ele cometeu suicídio. Gera culpa, pesar e não arrependimento e perdão. Então, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras, versículo 5. Volta à prática das primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua pecando. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Se você parou de orar, você tem que voltar a orar. Se você parou de ler a Bíblia, tem que voltar a ler a Bíblia. Se você parou de frequentar a igreja com assiduidade, tem que voltar a frequentar a igreja com assiduidade. Se você parou de ser dizimista, você tem que voltar a ser dizimista. Se você parou de amar o seu próximo, de cuidar do seu próximo, você tem que voltar a cuidar do seu próximo. Se você parou de ter prazer em Deus, você tem que voltar a ter prazer em Deus. Agora, uma solene advertência aí, meus amados irmãos. O que está acontecendo no verso 5? E se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o não arrependimento implica em juízo. É arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Sabe o que aconteceu com essa igreja? O candeeiro dela foi removido. Essa igreja morreu. Eu estive lá em 2011, nessa cidade de Éfeso, e você vê a glória da cidade nos escombros do passado. Apenas uma vaga lembrança de uma igreja que viveu no passado, mas que não escutou a voz do Espírito Santo. E o candeeiro foi removido.
Você conhece igrejas hoje que não existem mais? Fecharam as portas? Você conhece igreja hoje, mundo afora, que está virando bar, museu, mesquita muçulmana? Candeeiro é feito para brilhar. Se ela não brilha mais, não tem relevância. Esse alerta, meus irmãos, não foi só para a igreja de Éfeso, esse alerta é para a igreja brasileira, esse alerta é para você e para mim. Mas eu quero concluir dizendo, bendito seja Deus, em toda a igreja, Deus tem um remanescente fiel. Olha o verso de número 7, vamos ler todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-se-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Preste atenção, o vencedor é o remanescente fiel. E o que ele vai receber? O que ele vai ter? Ele vai se alimentar da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É um símbolo da vida eterna. O que é vida eterna? É conhecer a Deus. O que vai ser o céu? É conhecer a Deus. Porque Deus é amor, o céu vai ser um ambiente de amor. O que Jesus está mandando a igreja fazer? Voltar ao primeiro amor. E o céu é um lugar onde o amor nunca vai precisar cessar e nem diminuir, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, e Ele é amor, e então o clima do céu vai ser amor. Aqui permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor, porque não vai ter necessidade de fé, nem necessidade de esperança no céu, mas o amor vai viver no céu, vai reinar no céu, porque o amor é o ambiente do céu. Jesus está aqui hoje, andando entre nós, e dizendo para você e para mim, volte ao primeiro amor. Vamos pregando um sermão expositivo. Hoje eu quero trabalhar um sermão temático. Hoje eu quero falar com você, à luz desse texto, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É da mais alta importância na vida cristã entender que nós só temos um Deus, subsistirem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra da Trindade. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo é quem aplica esta obra da redenção em nosso coração. Consequentemente, a igreja não existiria sem a obra do Espírito Santo. Consequentemente, não haveria sequer uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Pois é Ele quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É Ele quem regenera o nosso coração. É Ele quem executa esta obra em nós. O pregador londrino Charles Haddon Spurgeon chegou a afirmar: seria mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Hoje eu gostaria de olhar alguns aspectos dessa verdade. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. E eu vou lhes dizer que ao longo da história houve uma espécie de negligência ao conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Primeiramente, poderíamos recorrer ao chamado credo apostólico, um dos principais documentos da igreja cristã. O credo é muito específico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e descreve a obra do Deus Pai. Crê em Jesus Cristo e descreve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo.
e não tem uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. O credo não errou no que afirmou, mas omitiu sobre a importante obra do Espírito Santo. Isso gera um sintoma. Até porque nos 4 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que a igreja focou nela foi a doutrina de Cristo. As grandes discussões teológicas tinham a ver com a pessoa de Cristo. Porém, essa negligência continua. Porque você vai olhar os pais da igreja, e até mesmo na Idade Média, e você não verá nenhuma obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Depois vem a Reforma. E o reformador João Calvino foi batizado, chamado de o teólogo do Espírito Santo. Isso porque nas Institutas da religião cristã, que ele escreveu com 26 anos de idade, obra insuperável na teologia, no 3º livro, ele enfatiza a obra do Espírito Santo, porque ele expôs o credo. 1º livro, creio em Deus Pai. 2º livro, creio em Deus Filho. 3º livro, creio em Deus Espírito Santo. 4º livro, creio na igreja. No 3º livro das Institutas, ele enfocou a obra do Espírito Santo, e isso valeu-lhe o título de o teólogo do Espírito Santo. Mas somente no século XVIII, na Inglaterra, que o grande puritano John Owen vai escrever a primeira obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mais tarde, já bem recentemente, Abraham Kuyper, no século XX, ministro da Holanda, vai escrever o 2º grande clássico sobre o Espírito Santo, já no século XX. E o Dr. John Stott, tratando da polarização, disse que hoje a igreja, às vezes, ou hiperenfatiza o Espírito Santo, com distorções, ou negligencia o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. No seu livro A Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer, ele vai dizer para nós aquilo que disse hoje de manhã, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ou seja, o papel e a missão do Espírito Santo é projetar Jesus, é exaltar Jesus, é nos conduzir a Jesus, é apresentar a glória de Jesus. Mas, recentemente ainda, Francis Chan escreve um livro com o título provocante: O Espírito Santo, o Deus esquecido. Bom, a pergunta que eu faço a você é esta: você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você tem debruçado sobre este magno tema das Escrituras? Você tem se deleitado em conhecer, em experimentar a obra do Espírito Santo? Pois bem, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, portanto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de se honrar o Espírito Santo. Vejam vocês que nós corremos um grande risco sempre é de cair para extremos. Ou enfatiza de maneira equivocada, ou negligencia. E no século XVII, surge um movimento na Europa chamado os Quakers. E esse movimento, talvez para fazer face a uma posição muito racionalista que estava existindo, diz o seguinte: o que importa para nós não é a verdade objetiva, o que importa para nós é a luz interior. O que importa para nós não é o conhecimento, o que importa para nós é a experiência. E esse movimento, meus irmãos, criou um problema sério, que reflete na igreja evangélica no Brasil e no mundo até hoje. Porque muitas pessoas hoje pensam que a verdadeira espiritualidade é sentir e não saber. As pessoas estão à cata de experiências e não de conhecimento.
Elas querem uma espiritualidade sensória e não uma espiritualidade do conhecimento. E como disse hoje de manhã, tem muita gente que acha que o culto foi abençoado que é quando ele sente um calafrio na espinha. E não há nenhum problema com calafrio na espinha, desde que essa emoção seja genuína, seja verdadeira, resultado do entendimento da verdade. Então o que aconteceu? O movimento Quaker gerou o que nós chamaríamos hoje de misticismo espiritual, do experiencialismo espiritual, da busca do sentir em detrimento do conhecimento e do saber. Mas hoje nós vemos um outro aspecto dessa negligência ou dessa falta de honrar o Espírito Santo. É a negligência assintosa com respeito à autoridade do Espírito Santo. Nós estamos sempre conversando sobre isso. Por exemplo, às vezes em concílio, seja na nossa denominação e em outras também, as pessoas fazem campanha para que este ou aquele outro candidato ganhe a eleição. E às vezes os votos são contados até aspadamente. Eu acho que vou ter tantos votos, porque eu tenho tanto contato, eu tenho tanto telefonema, eu tenho tanto apoio, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo. E parece-nos que a decisão é tomada na véspera, ou antecedentemente, a assembleia que vai ter a decisão. E aí, quando chega lá na assembleia, agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos oriente. Ora, mas já foi feito tudo antes. Tudo os bastidores. Precisaríamos nós, entendo eu, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta ou aquela decisão. Não podemos nós pôr a nossa vontade na frente da orientação do Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da Trindade no que tange não só a salvação, mas ao crescimento da igreja. No século XIX, vocês bem sabem, houve grandes avivamentos no mundo. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E nesse tempo, meus irmãos, o que se dava ênfase era exatamente a autoridade do Espírito Santo. Era a submissão ao Espírito Santo. Era a sensibilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e entraram para aquilo que foi chamado mais tarde de medo do entusiasmo. E nós devemos ter medo de qualquer entusiasmo que seja puramente emocional. Mas nós não deveríamos ter medo de, com a palavra de Deus nas mãos, receber o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, em nome daquilo que é solene, nós perdemos a vitalidade. J.I. Packer, que foi considerado o grande teólogo do século passado, ele diz que não tem nada mais solene do que um cadáver com um terno azul marinho, com gravatinhas de bolas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. Nós não podemos ter medo da pessoa e nós não podemos ter medo da obra do Espírito Santo se nós estamos sendo guiados pela verdade de Deus e não por experiencialismos heterodoxos. Como recuperar isso? É pelo poder que o Espírito Santo opera em nós. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram da experiência de Eliseu? Quando a mulher de Sunem vai ao encontro dele, deixando para trás o seu filho morto. E diz a Bíblia que ela vem de longe. E Eliseu manda o Geazi ao encontro dela para saber se estava tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. E diz a Bíblia que Eliseu não teve da parte de Deus todo o esclarecimento do que estava acontecendo com ela. O homem não sabe tudo, nem os homens de Deus sabem tudo.
Mas Deus disse para ele que ele percebia nela um coração angustiado. E então diz a Bíblia que Eliseu dá uma ordem para Geazi: corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, chega lá, põe o meu bordão no rosto do menino morto. E Eliseu fez isso, e Geazi fez isso. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema, portanto, não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Não basta falar do Espírito Santo. Não basta crer no Espírito Santo. É preciso receber o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Eliseu foi e o menino ressuscitou. Porque o poder não estava no bordão, o poder estava em quem carregava o bordão. Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a grande necessidade da igreja hoje. Unir teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, doutrina e vida. A igreja precisa de poder. Bom, dito isto, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho agora para examinar qual é a obra do Espírito Santo. E eu quero elencar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, diz João 16:9, é quem convence o homem do pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá de pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que o pregador não tem poder de trazer convencimento de pecado. Nenhum ser humano em si mesmo ele tem esse poder. Jamais aconteceria você isolado e eu quero me convencer de que eu sou um pecador, então eu me convenço que eu sou um pecador. Não, ou o Espírito Santo convence você que você é um pecador, ou você não terá esse convencimento. É por isso que nós precisamos orar pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar a cada culto que comparecemos. É por isso que nós precisamos orar para que toda pessoa que se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, o Espírito Santo opere, porque se o Espírito Santo não agir, nós não teremos o coração quebrantado. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas como consequência de uma profunda convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento? Se o Espírito Santo não agir em nós, a gente vai maquiando o pecado, justificando o pecado, batizando o pecado com outros nomes. Talvez falte-nos a experiência de Evan Roberts, o jovem que foi um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales, quando ele orava em lágrimas: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Em muitos púlpitos hoje, meus amados, não se prega mais sobre pecado. Aliás, um dos mais conhecidos pregadores americanos, de uma das maiores igrejas da América, diz claramente: aqui nessa igreja não se prega sobre pecado. O povo já está muito machucado pela vida. Para que trazer um tema tão rude, tão primitivo como esse? Achei curioso, pastor Arival, que uma igreja estava recebendo um convidado, vivendo uns dias complexos, e aí quando o pregador estava indo para o púlpito, puxou o paletó dele e disse: olha, não fale aqui sobre jogo, porque tem umas pessoas aqui que gostam de uma fezinha. Aí o outro falou: olha, aqui o senhor não trata do assunto conflito familiar, porque tem muitas famílias complicadas aqui, e vai achar que o senhor está pregando um sermão de carapuça. Avançou um pouco mais, falou: aqui o senhor não trata de fofoca, porque tem algumas pessoas que gostam de espalhar fofocas. Aí o pregador conseguiu chegar ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado, porque me falaram que eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Ele levantou um gaiato lá no fundo do auditório e disse: prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui, pode pregar à vontade.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence de pecado. Isso é obra dele. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos amados, cristianismo não é uma caiadura, não é uma reforma, não é um verniz. Onde a pessoa diz, eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu jogava, não jogo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é bom não fazer mesmo, o que é errado. Mas a fé cristã vai muito além disso. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é uma nova família, é uma nova pátria, é uma nova herança, é ser nova criatura. Você estava morto e recebeu vida, você era escravo e agora você é livre, você estava perdido e agora você foi achado, você estava no império das trevas, agora está no império da luz, você estava na potestade de Satanás, agora você está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e quem faz essa obra é o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode fazê-la. Só o Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: ô Nicodemos, você quer entender o que é novo nascimento, regeneração, meu filho? É como o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa figura é maravilhosa, porque eu não vejo o vento, mas eu sei que tem, eu sei que ele existe, eu vejo a sua influência. E quando Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento, ele está dizendo que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Irmãos, convenhamos aqui, quantas pessoas que você já sentenciou, para essa pessoa não tem mais jeito não, já foi longe demais. E de repente você vê uma conversão extraordinária, e aquela pessoa é levantada por Deus. Quantas pessoas que você disse assim, só falta um pouquinho para ser crente, ele morre na incredulidade. Que não tem ninguém meio morto. Morto é morto. Ou o Espírito Santo age ou não tem salvação. Ou o Espírito Santo regenera ou não tem nova vida. O Espírito Santo, meus irmãos, é livre e ele é misterioso, ele opera, ele faz o que eu não posso fazer e ele faz com quem eu jamais imaginaria de fazer. Por isso não desista nunca. Se você tem um parente, um familiar duro de coração, rebelde ao Senhor Jesus, ore porque o Espírito Santo possa soprar nele. No dia que o Espírito Santo soprar, tudo isso é derretido e o coração é transformado. A regeneração. Terceiro, diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sabe o que significa isso? Só o Espírito Santo pode enxertar você, inserir você, introduzir você no corpo de Cristo. Nenhum decreto, nenhum concílio, nenhuma decisão, nenhuma palavra humana tem esse poder. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi introduzido, você foi enxertado, você foi batizado no corpo de Cristo. Agora você é membro da família de Deus. Agora você faz parte do corpo, que é a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, preste atenção nisso. É o Espírito Santo quem faz de você o templo da morada de Deus. Irmãos amados, não conheço verdade mais impactante, mais sublime do que esta. Me permita fazer uma digressão rápida para você perceber melhor. Lá no Velho Testamento, sobretudo na caminhada do povo pelo deserto, o povo chega ao Sinai. Deus havia dito a Moisés lá na sarça ardente, que a prova de que Deus estava com ele, é que o povo sairia do Egito e adoraria a Deus no Monte Sinai. Agora eles chegam no Monte Sinai. E Deus se revela do monte, o monte treme, relâmpagos, trovões, voz de trombeta,
Todo mundo com muito medo, com muito pavor. Ninguém tinha coragem de chegar perto, nem de tocar. E, aliás, se tocasse, era morto. Ver a Deus era o medo de morrer. Aí Deus tomou uma decisão. Diz para Moisés assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir morar com o povo. Deus manda fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo é um símbolo da igreja. Mas esse tabernáculo foi roubado, esse tabernáculo foi levado embora. Mas veio um templo, e o templo de Salomão, a glória de Deus veio, e Deus habitou com o povo. Mas esse templo foi destruído, e um outro templo foi levantado e também foi destruído. Mas Jesus veio e armou o seu tabernáculo entre os homens. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus voltou para o céu, e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E agora o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele veio morar não só conosco, Ele veio morar em nós. E a palavra santuário lá não é santuário. A palavra grega lá para santuário é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. O seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. E essa é uma obra do Espírito Santo. Mas ainda, queridos, o Espírito Santo, preste atenção nisso, a obra dele é quem garante a você a vida eterna. O apóstolo Paulo usa 2 símbolos em Efésios 1. Ele é o selo. Você que creu na verdade foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o selo é uma linguagem, um símbolo tão conhecido de todos nós. Primeiro, é garantia de propriedade. Quando você sela alguma coisa, está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toma. Isso é usado até hoje na pecuária. O fazendeiro tem 1000 reses lá no pasto. Ele vai lá e marca a sua rez com a sua marca, com o seu carimbo, com o seu símbolo, com as suas digitais. Aquela rez é dele. Você foi marcado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas selo significa outra coisa, genuinidade. Quando você marca um selo, um produto lá no supermercado, está dizendo: esse produto aqui é legítimo, não foi adulterado, não é híbrido, é confiável. A obra do Espírito Santo em você é legítima. Você é exclusivamente propriedade de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Terceiro, o selo fala também de inviolabilidade. Você foi selado e ninguém pode tirar você dos braços de Jesus, porque Jesus selou você com o Espírito Santo. Você é propriedade dele, é garantia. Mas o outro símbolo é o penhor. Penhor é uma linguagem comercial. Por exemplo, você ia comprar algum produto, você dava uma parcela de entrada com a garantia de que concluiu o pagamento. Essa parcela de entrada é o penhor, é a garantia de que a dívida vai ser quitada. Esse símbolo também era usado na família, o anel de noivado, que o noivado naquela época é muito diferente de hoje, só rompia o noivado com o divórcio. Então o noivo dava o anel de noivado como garantia, como penhor de que o casamento iria ser consumado. Quando você creu, o Espírito Santo foi dado a você como garantia de que Deus vai completar a sua obra que começou a fazer na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, irmãos, é o Espírito Santo quem nos santifica. E o que é santificação? É um processo que começa na regeneração e só termina na glorificação. A santificação é a glorificação iniciada. E a santificação é a glorificação iniciada. E a glorificação é a santificação consumada. Todo dia eu preciso crescer. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais duro. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais obediente. Todo dia eu preciso crer um pouco mais, andar um pouco mais, ser mais comprometido com Deus um pouco mais. É um processo que começa e só termina na glória. Se você é crente, você está sendo santificado. Se você é salvo, você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, o Senhor. É a santificação que é obra do Espírito Santo. Mas mais do que isso,
O Espírito Santo é aquele que nos dá dons espirituais. Agora perceba isso. Dom é algo que você recebe, não é mérito. Não é esforço. Não é habilidade natural. É uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo lhe dá, não para você ficar achando que você é alguma coisa melhor que outrem, não para você se autogloriar. Deus lhe dá uma capacitação espiritual, sobrenatural, para você servir ao seu irmão. Isso muda todo o conceito de culto, por exemplo. Quantas vezes ainda temos no coração a ideia de culto? Eu vou para a igreja hoje, que eu preciso receber uma bênção. Vou para a igreja hoje porque estou precisando de uma ajuda. Qual foi a primeira vez ou a última vez que você falou assim: eu vou para a igreja hoje porque eu quero ser uma bênção? Eu vou para a igreja hoje porque Deus me deu dons. Existem pessoas lá que precisam ser assistidas e eu quero colocar o que Deus me deu a serviço do meu irmão. Perceberam a diferença? Eu recebo o dom para servir, para abençoar. E desta maneira, queridos irmãos, o Espírito Santo vai capacitando a igreja para realizar a obra. Mas mais do que isso, outra obra do Espírito Santo é que ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que o Espírito Santo está em você, orando por você, em você, ao Deus que está sobre você? Você encontra consolo maior que esse? Que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Deus, que sabe com a mente do Espírito, sabe que Ele ora por você, em você é o Deus que está sobre você, afinado 100% com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, orando por mim, em mim, ao Deus que está sobre mim, Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões em meu favor. Bom, dito isto, eu gostaria de concluir com 2 pontos. Primeiro, é que o Espírito Santo, meu amado, é a fonte de uma vida abundante. Jesus Cristo disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior foram rios de água viva. E disse isso com respeito ao Espírito Santo. Não são gotas, não são córregos, não é um rio, são rios de água viva. Só o Espírito Santo pode conceder isso a você. E amém. Vida abundante. Finalmente, é o Espírito Santo quem nos dá poder. Jesus Cristo, sendo o homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele recebeu esse poder lá no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e vencer o diabo. Diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele retorna para a sua cidade, onde cresceu, em Nazaré, entrou na sinagoga, tomou o livro de Isaías em suas mãos e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E no poder do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério. E ele não permitiu que a sua igreja saísse para fazer a obra, sem antes ser revestido com esse poder. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja, depois Jesus envia a igreja ao mundo. Ele disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse mais: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje você e eu precisamos desse poder. Não há cristianismo sem poder. Não há testemunho eficaz sem poder. Se estamos sem esse poder, não é porque não existe esse poder, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o poder que está à minha, à sua, à nossa disposição ainda hoje. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu quero concluir trazendo 3 alertas para você e para mim.
primeiro alerta está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você peca, o que é que você sente? Tristeza. Sabe por que você fica triste? Porque o Espírito Santo que está em você fica triste. Agora, por favor, preste atenção nisso. Se você está nesse auditório nos assistindo aqui, você cometeu uma transgressão, um pecado, e não sentiu nenhuma tristeza, nenhum pesar. Se as coisas já estão no piloto automático e você faz o que entristece a Deus e não está triste, põe a boca no pó. Você precisa de conversão. Toda pessoa convertida, ao pecar contra Deus, fica muito triste. E enquanto não confessa o seu pecado, enquanto não recebe o perdão de Deus, não tem paz no coração. Então, a ordem é: não entristeça o Espírito Santo. A segunda orientação bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. A ideia é que o Espírito Santo é como um fogo. E como é que você apaga um fogo? Tirando o combustível. Como é que um crente apaga o Espírito Santo? Quando ele para de ler a Bíblia, quando ele para de orar, quando ele para de frequentar assiduamente a casa de Deus, quando ele retira o oxigênio que alimenta a chama, o Espírito Santo é apagado na vida dele. Mas a terceira orientação, Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E essa ordem está naquilo que nós chamamos de um presente contínuo. O enchimento de ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de você estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é entregar por completo o controle da nossa vida a Ele. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a ordem de Deus para você e para mim nesta noite é: enchei-vos do Espírito. Zorobabel era o líder político, Josué era o líder religioso. Havia uma grande obra para ser feita. Eles estavam com escassez de recursos, eles estavam cercados de inimigos, eles estavam com um povo desanimado. E Deus então disse através do profeta Zacarias: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa se a sua vida hoje está fraca, não importa se tem muitos inimigos à sua volta querendo desanimar você, não importa se há falta de recursos humanos ou espirituais, agora entendamos isso: a obra de Deus em nós, por nós, através de nós, será feita não por força, não por poder humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que eu preciso nesta noite. Esta é a palavra que Deus tem para você, para o seu coração, nesta noite.